Bora falar de futebol! Chegou o grande dia! A decisão do Campeonato Paulista começa hoje. Derby para a história dos derbys. Esse e o próximo, valendo taça, final de campeonato. E olha só, se a gente for falar da história do clássico, quem tá na frente, quem não tá, no recorte do Paulistão, no recorte histórico, cada um na sua conta, a gente vai perder muito tempo. O vídeo de ontem é sobre isso. Quer saber o histórico, o retrospecto do clássico? Vai no vídeo de ontem depois de assistir a esse aqui, porque esse é sobre o presente, é sobre o momento das duas equipes, é aquele pré-jogo para aquecer você com as melhores informações. E o detalhe, hein? As duas equipes chegam muito diferentes para esse confronto, momentos muito distintos. Isso é inegável e por alguns motivos que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Um Corinthians, inclusive, que na voz do Ramon Dias, em entrevista antes da bola rolar, naquela coletiva em que você pode ouvir o técnico do time, um jogador do time, a arbitragem, disse que o Corinthians vai dar a vida por essa taça. E depois de falar isso, o técnico Abel Ferreira falou: vocês escutaram? O técnico do Corinthians disse que vai dar a vida por essa taça. Espero que meus jogadores tenham escutado isso também. Dá para ver o tom e a relevância dessa final histórica que vem pela frente. Primeiro jogo acontece no Allianz Parque, decisão na Neoquímica Arena, e a gente vai falar sobre isso e muito mais já já. Porque agora eu vou me apresentar para a galera que está chegando e conhecendo o canal do Fragoso hoje. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos nesse ano. Já somos mais de 74 mil por aqui. Clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito, você não vai se arrepender não. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. Para você ser avisado, inclusive, desse vídeo novo, é só clicar aqui e ativar o sininho. Tá vendo esse sininho que tá aqui? Ele ativa as notificações. Às sextas-feiras tem uma live pra gente bater um papo, trocar uma ideia ao vivaço. E quem manda no assunto é você, pelo chat. Te espero no canal do Fragoso já inscrito, hein? Bora pro tema do vídeo, olha só. A primeira partida é no Allianz Parque e a segunda na Neoquímica Arena por motivos óbvios. O Corinthians fez a melhor campanha na primeira fase, no acumulado do mata-mata seguiu com a melhor campanha e vai decidir jogando na Neoquímica Arena. Porém, a fase é melhor pelos lados da Barra Funda, hein? Pelos lados do Palmeiras. E a causa disso é a Libertadores da América, que também é a causa de um problemaço que o Corinthians vai precisar lidar nesse jogo no Allianz Parque e depois na outra final. Bom, vamos ponto a ponto? Para começar, desde que a Libertadores se iniciou nas suas fases que são prévias ao momento da fase de grupos, o Corinthians passou um ar de desconfiança muito grande nas suas atuações, gigantesco. Em 22 dias, a contar do primeiro jogo que eu vou citar até o último jogo que eu vou citar, foram 4 das 6 partidas disputadas com a equipe titular em campo com uma atuação abaixo da média. 4 das 6 partidas que o time titular entrou em campo com atuações abaixo da média. Tecnicamente abaixo da média. Animicamente abaixo da média. Taticamente abaixo da média. Vou trazer aqui para você. Dia 19 de fevereiro, o Corinthians entrou em campo na Venezuela contra a UCV. Empatou por 1-1. Numa atuação muito abaixo contra uma equipe semi-amadora. No dia 23 de fevereiro, o Corinthians reserva entrou em campo contra o Guarani, 2-2, mas era uma equipe alternativa, não vai entrar nessa conta. E aí, vem uma sequência muito forte. Olha só. Dia 26 de fevereiro, o Corinthians entra em campo para decidir a vaga na próxima fase de mata-mata, antes da fase de grupos, pela Libertadores contra o UCV. Vence por 3-2 nos minutos finais num jogo muito desgastante. No dia 2 de março, vence o Mirassol por 2-0, passando o recado positivo, mas novamente num jogo desgastante. Depois, dia 5 de março, leva uma paulada em Guayaquil para o Barcelona pela Libertadores na fase seguinte, 3-0. Outro jogo desgastante e com viagem. Teve viagem para a Venezuela e teve viagem lá para o Equador.
No dia 9 de março, vence o Santos sem Neymar por 2-1, um jogo complicado, duro, amarrado, pouco convincente, mas também muito desgastante. E aí no dia 12 de março, veja só a maratona, tem de subir uma ladeira enorme, uma montanha gigantesca, para tentar reverter o resultado de Guayaquil. Mas fica só no 2-0 e cai fora da Libertadores numa partida muito desgastante, numa toada muito desgastante. E que não convence. A atuação complicada nos 2 jogos, na verdade atuações complicadas nos 2 jogos contra o UCV, uma atuação muito abaixo da média contra o Barcelona em Guayaquil, um 2-0 em que o Corinthians foi muito mais na base da vontade do que taticamente, tecnicamente bem para tentar reverter o resultado e não reverteu. E aí as atuações geraram desconfiança. O Ramon Dias foi questionado sobre a capacidade de decisão do Memphis Depay, por exemplo, que é um jogador que tem, se não me falha a memória, 9 participações em gols no ano até agora. Mas foi questionado. O Ramon Dias tem problemas defensivos para corrigir enormes, afinal o Corinthians levou 12 gols nos últimos 10 jogos, muitos em bolas aéreas, inclusive. Muito questionado defensivamente. Reforços? Manutenção do Garro e a contratação do Angileri, que recém chegou. Foi isso que o Corinthians conseguiu produzir, a diretoria alvinegra nesse momento. Enquanto o Palmeiras vive um momento muito diferente. O melhor momento do time na temporada veio justamente no momento decisivo, na hora decisiva. São 4 vitórias consecutivas e fundamentais para a equipe alcançar a final do Campeonato Paulista. E como já está classificado para a fase de grupos da Libertadores, não precisou viver esse desgaste físico e anímico nesse momento de pré-Libertadores, popularmente conhecida, mas são as fases prévias à fase de grupos. O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o Mirassol, venceu o São Bernardo e venceu o São Paulo, acumulando boas atuações coletivas e individuais. É um cenário muito diferente do que viveu o Corinthians nos últimos jogos. As atuações geraram confiança e os reforços também. Por quê? O Emiliano Martinez é destaque do time no meio-campo ao lado do Richard Rios, que é o melhor jogador do time na temporada. E isso, claro, potencializa quem joga perto dele. O Emiliano está jogando muita bola. Reforço que chegou com pouca badalação e encaixou e é titular. Outro que chega jogando e chega bem é o Mikael, mais um pouco badalado. O tão sonhado zagueiro canhoto do técnico Abel Ferreira entrou no time, aproveitou a lesão do Gustavo Gomes e aparentemente pegou a posição e falou: é minha, se vira, Abel. Reforço pouco badalado que entrou e gerou confiança. O Facundo, ele vem fazendo um bom papel numa posição que nem é exatamente a dele. Quando jogou na dele pela direita, fez a diferença contra a Inter de Limeira. Pode gerar mais jogo, mas não é um jogador que chega e decepciona. É um jogador que ainda está mostrando que precisa evoluir, mas longe de decepcionar. O Vitor Roque gerou uma grande expectativa e já fez a diferença na estreia. Vitor Roque cavou um pênalti e só conseguiu isso porque fez um bom movimento de pressão. E além disso, ele poderia ter saído com uma assistência belíssima na conta. O Facundo acabou desperdiçando uma oportunidade na cara do Rafael num belíssimo passe do Vitor Roque. Então já chegou gerando confiança no torcedor de que o 9 tem tudo para encaixar. E tem até reserva gerando confiança no torcedor, na diretoria e na comissão técnica que acabou de chegar. O Bruno Fux. No pouco tempo que jogou, deu uma belíssima assistência para o Estevão contra o São Bernardo numa bola longa, mas no detalhe o Estevão estava impedido. Mesmo assim já chamou atenção. Para além disso, para além da sequência de vitórias que o Palmeiras vive de boas atuações coletivas e individuais, que se opõem às atuações do Corinthians defensivamente frágeis, eliminação na Copa Libertadores da América, para além disso,
ainda há a questão física. O Corinthians fez 7 partidas em 22 dias, 6 com o time titular. Estou tirando o jogo contra o Guarani. O time titular do Palmeiras, nesse mesmo período, fez 4 jogos. Isso pesa. Isso pesa. E se você for deixar fevereiro de lado, se liga na conta. O mês de março do Palmeiras tem um jogo no dia 1 contra o São Bernardo, em São Bernardo, não é uma viagem longa, nem é viagem, na verdade. Outro no dia 10 no Allianz Parque, contra o São Paulo. E agora vai entrar em campo no dia 16, hoje. Isso em março. O mês de março do Corinthians tem, no dia 2, um jogo contra o Mirassol em casa, beleza, não é viagem, mas depois tem viagem de ida e volta para Guayaquil e jogo desgastante no dia 5. Depois de voltar de Guayaquil, já joga no dia 9 em mais um duelo desgastante contra o Santos, é em casa, não é viagem, mas teve que bater e voltar em Guayaquil. E no dia 12, precisou enfrentar o jogo mais desgastante talvez da temporada, por conta da pressão de cair fora da Libertadores antes mesmo da fase de grupos e ainda precisar subir a ladeira que tentou e não conseguiu para reverter o 3-0 que levou em Guayaquil. Enquanto o Palmeiras se preparava para a final, o Corinthians estava se matando para tentar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O mês de março do Corinthians é muito mais pesado do que o mês de março do Palmeiras, fisicamente. Há um abismo físico aí. Agora, é bom lembrar que só isso não garante nada, hein? É só projetar, ou melhor, é só relembrar o jogo do Brasileirão de 2024. O Corinthians vinha de uma sequência muito mais pesada do que o Palmeiras para o duelo na Neoquímica Arena. Muito mais pesada. E, para citar os últimos 2 jogos, viajou para Cuiabá e depois para Argentina antes do derby, para enfrentar o Racing. O Palmeiras pressionou nos primeiros minutos na Neoquímica Arena, não marcou, não foi eficaz e viu o Corinthians resolver o jogo nas transições, nos contra-ataques, mais se defendendo do que atacando, mas ganhou o jogo. Então isso não garante, mas é fato que o momento é melhor para o Palmeiras. É fato que as atuações coletivas e individuais são melhores nos últimos jogos do Palmeiras e é fato também que fisicamente o Palmeiras está melhor preparado. É fato. É fato, o Palmeiras não precisou subir a ladeira que o Corinthians teve que subir. Olhando para as escalações, aí a gente vai para outro lugar. O Corinthians tem talvez o seu melhor jogador, talvez não, o melhor jogador da temporada passada e que tem uma qualidade indiscutível nessa temporada como dúvida, jogando no sacrifício. Vai a campo? Há quem diga que não. Deve ser desfalque o Rodrigo Garro. Tem jogado no sacrifício, muitas dores no joelho, jogando com infiltração. Foi titular contra o Barcelona, não deve ser contra o Palmeiras, até pelo gramado sintético, a questão das articulações, que acaba sendo um pouco mais complicado para as articulações, porque o gramado é lisinho, baixinho, mais duro. Pode ser que ele não entre, porque gera um desgaste e uma dor um pouco maior. O Igor Coronado, que seria o substituto natural, está tratando uma lesão muscular. Quem pode pintar? Romero ou Thales Magno. Eles podem ser usados. O Romero, símbolo de vontade, raço. O Thales Magno começou muito bem a temporada, inclusive, chamando atenção, marcando gols importantes. Mas os dois mudam a característica do time, porque o Garro realmente é muito diferente no passe, na visão de jogo. O Romero não tem isso, o Thales Magno não tem isso. O Memphis talvez seja o cara que tenha, tentando recuá-lo um pouco para a posição do Garro, ainda que ele seja um jogador que tem um desejo muito maior de ser o cara que vai conduzir para tentar criar jogada do que o Garro que solta muito mais rápido a bola. Mas muda. Perder o Garro muda. O Angeleri, lateral esquerdo, volta e pode entrar no lugar do Matheus Bidu, porque ele não podia jogar a Copa Libertadores da América. O Yuri passou mancando na última zona mista, mas não será problema. Provável Corinthians tem o Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e aí Angeleri ou Matheus Bidu, Ranieri, Martinez e Carrijo, Romero ou Thales Magno, caso o Garro não jogue, e a sensação é de que ele não vai jogar mesmo, Depay e Yuri Alberto. Palmeiras é mais simples e mais objetivo, né? O Palmeiras não conta com o Gustavo Gomes, o Gomes está fora por conta de uma lesão no ligamento colateral do joelho, não disputa o jogo. O Piquerez volta
voltou no último jogo no banco, volta, é uma notícia muito importante, melhora demais o lado esquerdo da equipe alviverde. E aí deve ir a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Michael e Piquerez. O Michael mantém a sua titularidade com o Gomes fora, poderia pintar essa dúvida com o Gomes à disposição, não há mais. Emiliano Martinez, Richard Rios e Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Essa a expectativa de escalação do Palmeiras, que tem menos dúvidas do que a equipe do Corinthians para esse duelo no Allianz Parque, esse primeiro confronto tão relevante, tão empolgante, tão animador e tão decisivo, porque vai dar o caminho do que será o roteiro do segundo e decisivo jogo na Neoquímica Arena. O Palmeiras buscando o tetracampeonato, o Corinthians buscando encerrar um jejum de títulos, não ganha uma taça desde 2019. Certamente serão dois derbys para a história dos derbys. Lembrando que o Palmeiras impediu o tetracampeonato do Corinthians, conquistando o Paulistão de 2020 dentro da sua casa no Allianz Parque. O Corinthians era tri. Agora, o Corinthians tenta dar o troco na Neoquímica Arena, encerrando seu jejum, claro, aproveitando para isso, e tentando dar o troco e impedir o inédito tetracampeonato da era moderna do futebol brasileiro dentro do Campeonato Paulista, evidentemente. Deixa eu dar um recado importante para você que está aí do outro lado e quer fazer inglês ou espanhol. O meu professor de inglês vai aparecer aqui na tela, o Teacher Jay, @oTeacherJ, ele mesmo, tá? Aulas fáceis, de segunda e quarta, das 9 às 10 da manhã, nem adianta conversar com ele, porque aí as aulas são minhas, tá? Mas aulas online, fáceis, que você pode marcar com um objetivo pré-definido, 1 mesinho, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Pô, quero fazer inglês especificamente para uma viagem que eu vou fazer, quero fazer espanhol especificamente para um trabalho que eu vou fazer. É com esse objetivo, ele prepara aulas especiais e específicas para você. Então, chega lá no Instagram dele, @oTeacherJ, é meu professor de inglês e eu recomendo. Vá lá e manda uma mensagem para ele, bate um papo sem compromisso para entender o que ele pode fazer por você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Maravilha? Claro que eu quero o seu like para esse vídeo e o seu hype, hein? Clique aqui nos botões, é muito importante para o trabalho que eu realizo aqui no canal do Fragoso. Além disso, se você quiser ser membro do canal, não perca tempo. Clique no botão Seja Membro e conheça como apoiar. E a inscrição? A inscrição é fundamental. Quero chegar nos 100 mil inscritos logo nesse ano. Me ajuda, já somos mais de 74 mil por aqui. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você, então clica no botão inscrever-se, me dá essa moral. E espalhe o vídeo aqui do canal do Fragoso para todo mundo que você conhece. Estou esperando um comentário seu aqui também, hein? Bora falar de futebol?